Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos continuar as nossas conversas aqui sobre os contos reunidos do Sr. Fyodor Dostoiévski. Como no mês passado, o conto deste mês já havia sido publicado anteriormente em uma edição separada pela editora 34, que é aqui o Bobok, que é um conto que foi publicado pela primeira vez em um jornal, enfim, uma revista literária da Rússia chamada O Cidadão, em 5 de fevereiro de 1873. Na época, o Dostoiévski era o redator-chefe dessa revista e ele assinava aquela sua famosa coluna Diário de um Escritor, que foi em grande parte responsável ali pela sua fama de grande polemista nesse finalzinho do século XIX. Pois bem, para poder falar um pouquinho aqui de Bobok em si, é preciso que antes eu volte e fale um pouquinho sobre as circunstâncias que o levaram a escrever aqui Os Demônios e o que a publicação desse romance acabou acarretando na carreira e na vida mesmo deste autor. Sobre Os Demônios já tem um vídeo bem antigo aqui no canal, na verdade tem 2 vídeos aqui no canal, eu vou deixar o link para eles lá embaixo. O mesmo vale aqui para o Bobok, que é um dos primeiros livros lá que eu li do Dostoiévski, então para ele já tem um dos primeiros vídeos aqui do canal, é sobre este conto aqui. Mas enfim, em 21 de novembro de 1869, um dos membros de um grupo nihilista chamado Justiça Sumária do Povo acabou sendo assassinado por outros membros desse mesmo grupo por conta de algumas dissidências ideológicas que estavam acontecendo ali. Por conta de, evidentemente que esse foi um caso que teve uma repercussão muito grande na Rússia, por conta principalmente dessa motivação ideológica e por conta da violência toda envolvendo este caso. Pois bem, no início de 1870, por conta ali de algumas cartas que o Dostoiévski foi trocando com alguns amigos, especificamente uma carta de março daquele mesmo ano, de 1870, a gente já fica sabendo que ele começou, ou seja, 3 ou 4 meses depois do evento lá do assassinato deste membro do grupo nihilista, o Dostoiévski começou a escrever aqui este seu grande romance, que é Os Demônios, e ele reconhece nessa correspondência que ele vai ter aqui neste romance uma preocupação muito mais ideológica do que estética, ou seja, ao contrário do que acontece em livros como, por exemplo, lá Os Irmãos Karamazov, ou mesmo Crime e Castigo, que talvez seja o seu romance mais famoso, ao contrário do que acontece lá, que você tem uma base ideológica também, mas você tem muito de preocupação estética, aqui nós estamos diante de um romance estritamente panfletário. Então a intenção disso daqui era vender uma ideia, era observar o comportamento desse grupo de nihilistas que vai aqui ser transposto para a ficção e fazer isso de modo a criticar algumas das atitudes desse grupo que, como eu já falei em vários dos meus vídeos sobre a obra do Dostoiévski, esse tipo de grupo nihilista representava muito bem um pensamento que estava começando a crescer e a ganhar cada vez mais força na Rússia da segunda metade do século XIX. Sobretudo por conta daquelas várias reformas que o czar acabou fazendo a partir de 1861, com a liberação lá, com a proibição do trabalho servil. Então a partir disso houve uma série de modernizações em vários setores da sociedade russa, e justamente por conta disso, alguns grupos, como por exemplo um grupo que é representado muito bem pelo Dostoiévski, alguns grupos de eslavófilos acreditavam que essas mudanças acabavam fazendo com que o povo russo perdesse um pouco das suas características originais, perdesse um pouco do seu caráter nacional, que era muito voltado às questões religiosas. Então, com o florescimento do racionalismo vindo, sobretudo da França, que estava começando a ganhar força lá na Rússia, justamente por conta desse racionalismo, começou a haver cada vez mais a propagação de ideias nihilistas e de um socialismo revolucionário que acabaram, enfim, incomodando aqui
o senhor Dostoiévski, que começou a fazer a articular a sua obra de modo a responder a esse racionalismo extremo que não considerava, muitas das vezes, as peculiaridades morais do povo russo. Sobre isso eu já falei em vários dos meus vídeos aqui sobre esse autor, como por exemplo nos meus vídeos sobre o Crime e Castigo, sobre os irmãos Karamazov, no meu vídeo sobre Memórias do Subsolo, no meu vídeo sobre Uma História Desagradável e em vários outros pontos aí eu fui falando disso. Tem uma playlist com tudo isso, eu vou deixar o link para ela lá embaixo para caso você se interesse e veja. Também tem playlists aqui no canal sobre os irmãos Karamazov e o Crime e Castigo, eu vou deixar evidentemente o link para elas lá embaixo também. Pois bem, em 1872, o Dostoiévski então publica aqui este romance, né? Publica aqui Os Demônios, e com isso ele gera um grande alvoroço, porque foi quase que unânime entre os críticos acreditar que esse daqui é uma obra extremamente inverossímil, com personagens muito caricatos e situações muito exageradas. O que seria verdade e seria inclusive justo por parte desses críticos, não fosse justamente esse exagero algo intrinsecamente ligado às intenções panfletárias aqui do Dostoiévski ao publicar este livro. Por conta disso, então, várias pessoas, vários desses críticos começaram a duvidar da sanidade mental desse autor aqui, que foi inclusive acusado de ser louco. E é justamente a essas pessoas, é justamente a esses críticos que o Dostoiévski vai responder aqui com a publicação de Bobok em fevereiro do ano seguinte, ou seja, em fevereiro de 1873. Nesse sentido, então, esse conto aqui, ele é um texto extremamente referencial, ou seja, há aqui uma aproximação entre a narrativa e a narração, entre o ato de viver e o ato de contar por parte desse personagem narrador aqui. E é justamente por conta dessa referencialidade que advém principalmente todo aquele humor que é sempre associado aqui a esse texto. Porém, evidentemente que, dadas as circunstâncias aqui que levaram o Dostoiévski a escrever e a publicar o Bobok, há nesse conto uma tensão constante entre o passado e o presente, entre a razão e a emoção, digamos assim, entre a ciência e a moral, entre o romantismo e o realismo, entre um discurso pessoal e um discurso alheio. Tanto é assim que logo no início aqui do conto, o narrador já nos diz que ele tem muita dificuldade em publicar aquilo que ele escreve, apesar de publicar com relativa facilidade várias traduções que ele faz do francês e várias compilações que ele faz de outros autores. Ou seja, ele é muito bom em compilar as vozes alheias, mas ele não é muito bom em expor a sua própria voz. E isso vai ser uma coisa que vai ficar clara, sobretudo, num primeiro momento aqui deste conto. Tudo isso, como bem observa aqui o tradutor, que é o Paulo Bezerra, que assina um texto do que faz às vezes de pós-fácil aqui dessa minha edição, e é justamente por conta disso que eu a recomendo, porque além do texto em si, há esse pós-fácil escrito pelo Paulo Bezerra e também um texto do Mikhail Bakhtin, que está presente neste outro livro dele aqui, que é o Problemas da Poética de Dostoiévski. Enfim, um dia eu ainda farei um vídeo só sobre este livro, mas isso ficará para um futuro, não sei se um futuro distante ou não. Enfim, como eu estava dizendo, antes de ficar nublado eu ter que parar para poder acender a luz aqui do lado, todas essas tensões sobre as quais eu estava conversando com vocês agora, acabam sendo traduzidas muito bem, segundo o Paulo Bezerra aqui nesse ensaio que faz às vezes de pós-fácil, essas tensões acabam traduzindo esse comportamento pendular e linguisticamente caótico do narrador aqui de Bobok, por meio desse movimento ambíguo que ele apresenta entre rechaçar o discurso alheio e incorporá-lo ao seu próprio discurso. Isso acaba retomando muito daquilo que o Dostoiévski já havia feito por meio do personagem principal aqui de O Duplo, que é o Sr. Goliadsky. Já tem vídeo sobre este livro aqui no canal, o link para ele vai estar na playlist que eu vou deixar
lá embaixo também. Então, se você não viu esse vídeo, quer saber um pouquinho mais essa questão da linguagem caótica e mesmo labiríntica, eu sugiro que você veja lá aquele vídeo também. Enfim, pensando ainda nessa ideia toda da linguagem, este narrador aqui de Bobok, ele é hesitante, confuso, sinuoso, ele fala por meio de avanços e recuos temporais, ele fala por meio de frases incompletas que se coadunam muito bem a toda aquela teoria bakhtiniana sobre o procedimento dialógico da obra do Dostoiévski, porque a linguagem confusa aqui traduz esse embate entre dois discursos contrapostos que vão aparecer na fala deste narrador aqui. Toda essa tensão sobre a qual eu estou comentando aqui com vocês agora, ela também vai aparecer na forma mesmo do conto, quando a gente pensa que trata-se aqui de um texto que ele é claramente dividido em dois momentos e em pelo menos 3 camadas discursivas. Então você tem, em um primeiro momento, em uma primeira camada, você tem a voz do próprio Dostoiévski, que diz o seguinte: dessa vez eu publico as notas de uma pessoa. Essa pessoa não sou eu, é outra bem diferente. Acho que não é mais necessário nenhum prefácio. Então veja que aqui você tem claramente um discurso que a gente pode ligar ao Dostoiévski enquanto autor. Pois bem, então essa é a primeira camada. A segunda camada é aquela que nos apresenta a voz deste narrador. E a terceira camada é uma camada que nos apresenta as vozes, os discursos dos mortos com os quais esse narrador aqui vai entrar em contato, ainda que não diretamente. Pois bem, essa divisão em dois momentos, que é diferente dessa divisão em 3 camadas, mas enfim, essa divisão do conto em 2 momentos distintos segue a mesma lógica que a gente já observava em Memórias do Subsolo, que é um livro que ele, enfim, tem ali um momento que é mais teórico propositivo e um segundo momento que ele é muito mais, digamos, prático demonstrativo. Isso aparece lá em Memórias do Subsolo e isso vai ser retomado aqui também pelo Dostoiévski em Bobok. Pois bem, como eu falei para vocês, então, a primeira parte aqui deste conto, ela é muito mais teórico-propositiva, porque nessa primeira parte nós vamos acompanhando o narrador aqui de Bobok, rebatendo todas as acusações que lhe foram feitas, porque ele, a exemplo do próprio Dostoiévski, também foi considerado louco e estúpido. E o interessante nessa primeira parte é que ele vai respondendo a essas provocações por meio de um movimento, por meio de uma argumentação dialógica que aproxima a loucura e a sanidade, que aproxima a inteligência e a estupidez. Justamente por conta disso, o primeiro momento aqui de Bobok é muito tenso e muito denso do ponto de vista teórico, porque ele vai mostrar aqui que esse narrador recupera muito das características do paradoxalista, que é o narrador aqui de Memórias do Subsolo. Então eu sugiro que você veja lá também o meu vídeo sobre este texto, para você ter uma visão um pouco mais ampla da obra do Dostoiévski antes de chegar nesse conto aqui, porque apesar de ser um conto bem curtinho e aparentemente inocente, ele articula muito daquilo que está por trás dos grandes romances deste mesmo autor. Pois bem, já o segundo momento, ele se apresenta como algo muito mais demonstrativo, como algo muito mais prático, porque o conto vai assumir então um tom jocoso na medida em que esse narrador vai descrevendo as suas desventuras em uma tentativa de se divertir, como ele próprio diz. E isso já aparece logo de início, no início dessa segunda parte aqui do texto, que está nessa minha edição aqui, na página 12, em que o narrador diz o seguinte: saí para me divertir, acabei em um enterro. Então veja que quando ele já começa a segunda parte do conto falando isso, automaticamente a gente já começa a perceber que existe uma diferença entre essas duas partes, mesmo no tom com que esse texto vai se estruturando aí. Justamente por conta disso, esse segundo momento é bem mais leve do que o primeiro. E é claro, graças a esse tom jocoso, nós vamos aqui nós não vamos nos espantar com o caráter extraordinário que a narrativa assume a partir desse ponto, porque o que vai ser o grande momento aqui de Bobok
vai ser o momento em que esse narrador vai nos contar sobre a vez em que ele, depois de cochilar ali nesse cemitério em que ele foi passear, ele acaba sendo acordado por uma conversa super animada que está acontecendo entre os mortos daquele lugar ali. Então ele escuta uma voz vindo de baixo da terra e ele começa a perceber que, na verdade, os mortos estão conversando. E, novamente, segundo as palavras aqui do Paulo Bezerra, no ensaio que faz às vezes de pós-fácil, mesmo o estilo da narrativa se altera entre essas duas partes, porque a primeira parte ela traz um estilo muito mais descontinuado, muito mais caótico, muito mais labiríntico do que o estilo da segunda parte, que se propõe mesmo a fazer uma narrativa, a mostrar uma história efetivamente ao leitor. Inclusive, respaldado aqui pelo texto do Bakhtin, que acompanha essa minha edição aqui lançada pela 34, o tradutor aqui deste volume, ele vai aproximar muito bem o conto da chamada sátira menipeia, que é um gênero satírico que remonta à antiguidade e que é um gênero marcado, segundo os estudos aqui do próprio Bakhtin, por um forte teor carnavalizante. E essa carnavalização tem muito a ver com coisas como, por exemplo, a inversão irônica da ordem social por meio do esboroamento das hierarquias sociais. Então, o termo lembra da palavra carnaval, porque, segundo Bakhtin, durante as festas de carnaval, toda a ordem social acaba sendo desestabilizada, na verdade, e por meio dessa desestabilização, toda aquela hierarquia que a gente via antes acaba indo por água abaixo, porque afinal de contas, quando a gente pensa, por exemplo, em figuras como o Rei Momo, ele é ali o grande centro do carnaval, sobretudo nas culturas medievais. Só que apesar disso, o Rei Momo, ele acaba fazendo uma brincadeira muito interessante com a figura das monarquias, né, dos monarcas, e é justamente por conta disso que existe essa reversão irônica. Na verdade, eu não sei se o Rei Momo é próprio das tradições medievais, enfim, mas acredito que quando o Bakhtin ele trata dessa questão da carnavalização, ele se refere justamente a essa ideia de que durante o carnaval todas as coisas que antes nos são vetadas acabam sendo permitidas, e é justamente por conta disso que esse é um tipo de festival, uma festa que acaba atraindo olhares irados de algumas parcelas da sociedade, sobretudo aquelas parcelas que são mais conservadoras do ponto de vista moral e religioso. Mas enfim, o fato então é que essa ideia da sátira menipeia enquanto um gênero carnavalizado é algo que serve muito bem aos propósitos alegorizantes e mesmo humorísticos do Dostoiévski aqui nesse seu conto, porque a menipeia, primeiro, ela torna ausentes todas as formas de reverência. A menipeia, ela faz desaparecer toda a seriedade que um determinado texto poderia ter, e mais do que isso, a menipeia vai rebaixar todas as coisas e situações que nos são narradas. Então, tudo é motivo de piada, tudo é passível de ser ridicularizado. Ora, se nós estamos então falando aqui de um grupo de cadáveres conversando sobre a sua condição enquanto cadáveres, eles estão livres do véu da hipocrisia, para falar lá com o nosso amigo Machado de Assis, e justamente por conta disso, eles podem deixar de lado todas as cerimônias que os moviam ali no mundo, durante a sua vida no mundo dos vivos. Sobre isso, tem um determinado trecho aqui na página 48, em que o Paulo Bezerra diz o seguinte. E daí eu selecionei aqui alguns trechos do segundo parágrafo dessa página 48 para poder ler aqui para vocês. Diz o seguinte então: o reino dos mortos é o lugar ideal para o riso, pois está livre das leis que regem a vida terrena, e todos se encontram fora do alcance dessas restrições do mundo dos vivos. Aí, todos são iguais em sua condição de mortos, e por isso não há nenhuma forma de reverência. Podem rir uns dos outros, insultar-se
e desafiar-se mutuamente. Então veja que tudo isso vai muito de acordo com todas as propostas lá da sátira menipéia enquanto gênero. Por outro lado, curiosamente, assim que esse diálogo dos mortos começa, eles ainda tentam manter a mesma hierarquia e a mesma formalidade que rege o mundo dos vivos. Então você tem ali um general que quer continuar a ser, enfim, respeitado enquanto militar. Você tem um morto, e isso é uma coisa muito engraçada, um morto que pergunta pela saúde do outro. Você tem uma senhora, enfim, que é mais rica e que não quer se misturar com um morto pobre que foi enterrado por engano ali entre eles. E é só aos poucos que esses mortos vão deixando tudo isso de lado e começam a mostrar quem eles são realmente. E aí é que vem o grande ponto desse texto, porque a grande questão aqui é mostrar quão meramente pervertida é a aristocracia russa, a qual, evidentemente, pertenciam os críticos que chamavam o Dostoiévski de louco. Então a grande questão aqui é mostrar, olha, eu posso até ser louco, mas é melhor ser louco do que ser uma pessoa parecida com vocês. Isso se evidencia tanto de maneira mais direta no conto, quando a gente pensa, por exemplo, que essa senhora morreu devendo para todo mundo. Você tem um outro sujeito aqui que ele enriqueceu por meio de trapaças. Você tem um terceiro sujeito aqui que sugere que todo mundo fique nu ali e comece a contar as suas histórias mais pérfidas que aconteceram durante a vida, enfim. Mas essa denúncia, digamos assim, esse tom denunciativo do texto aparece também de maneira indireta quando a gente pensa, por exemplo, que isso de ficar nu pode ser entendido tanto no sentido alegórico quanto no sentido mais literal mesmo. Porque pensando nessa ideia de ficar nu no sentido alegórico, a gente pode pensar nisso como despir-se dos refreamentos sociais, digamos assim. Outra coisa que pode indicar indiretamente esse tom mais denunciativo no que diz respeito lá à aristocracia russa, isso acontece porque, apesar de continuarem vivos, esses mortos estão fedendo. E esse mau cheiro que eles exalam tem muito mais a ver com a podridão moral do que com a podridão física mesmo desses sujeitos. Com isso, então, o Dostoiévski acaba nos mostrando o grau de corrupção moral, social e mesmo espiritual dessas pessoas aqui, que são verdadeiros cadáveres que se recusam a morrer, cujo apodrecimento já começou enquanto eles estavam vivos. Ou seja, o Dostoiévski ele vai se utilizar aqui em Bobok do elemento fantástico para expressar uma preocupação extremamente realista de denunciar essa aristocracia decadente. Sobre isso, na página 58, ainda aqui durante esse ensaio, o Paulo Bezerra diz o seguinte: a sociedade tumular em Bobok é uma metonímia da sociedade aristocrática russa, através da qual se provoca e experimenta a verdade do universo aristocrático. Então veja que esse trecho aqui do pós-fácil, ele traduz muito bem aquilo que eu acabei de comentar com vocês sobre essa questão da utilização de elementos fantásticos para expor uma preocupação realista por parte aqui deste autor. Trata-se então aqui de um texto em que se observa, por meio dessa narrativa que fica entre o sonho e o delírio e a alucinação, todo um tom de denúncia aos detratores do Dostoiévski e a tudo aquilo que eles defendiam e representavam na sociedade russa daquele período. E é justamente por conta disso que eu sugiro fortemente a leitura de mais este texto desse autor, certo? É claro que eu indicaria com força que você lesse nessa edição aqui por conta dos textos de apoio, porque para além do texto do Paulo Bezerra, como eu falei para vocês, temos aqui um capítulo do estudo do Bakhtin sobre a obra do Dostoiévski, e nesse capítulo ele vai traçar toda aquela questão mais
sobre o romance, sobre a escrita polifônica e sobre a carnavalização na obra do Dostoiévski. Então eu sugeriria que você lesse justamente por conta disso. Mas é claro, digamos que você só tem o texto nessa edição aqui ou em alguma outra, não tem problema, vale a pena. Mesmo assim, você pode entrar em contato comigo para ver se eu consigo te mandar aí esses textos, porque, como eu falei para vocês, eles enriquecem muito a leitura, não apenas do texto em si, do Bobok em si, mas dos textos adjacentes a ele, neste momento de produção literária do Fyodor Dostoiévski. E daí eu não vou falar mais nada, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, não é mesmo? Enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar estes livros aqui, caso isso lhe interesse. E com isso você me ajuda, não é mesmo? E é isso então. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.